a entrada do domínio aqui 0473, né, usando aí a regra da mão direita, temos aí a normal para fora, a saída 1562 aqui, usando a regra da mão direita, 1562, né, a normal está apontando para dentro, aqui também a gente precisa aí corrigir. Eu penso que fazendo isso dá certo, vamos conferir aqui. 1265 agora sim, né, usando a regra da mão direita, 1265, né, usando a regra da mão direita, normal apontando para fora. Então tá tudo certo. E aqui, paredes fixas. Percebam, né, que entrada e saída não é parede, né, do tipo patch aí, porque vai ser entrada e vai ser saída de escoamento. E aqui nós temos esse tipo empty, que ele fala o seguinte para a gente: quando eu quero fazer uma simulação bidimensional, né, eu não vou resolver Navier-Stokes aqui em Z, então essa face da frente e a face do fundo eu aplico a condição de vazio, condição empty. Então essas seriam a face da frente e a face do fundo. A face do fundo começando pelo 0, 0321, 0321, né, regra da mão direita, normal para fora. 4567, 4567, regra da mão direita, normal apontando para fora. Então, sequenciamento aqui, ok. Então, é dessa forma que a gente define o domínio de cálculo, a geometria, e aqui a discretização, né, em quantas partes vamos picotar esse domínio na direção X e na direção Y. Né? Podemos salvar esse arquivo, né? E aí vamos verificar como é que vai ficar esse domínio aqui. Bom, para chamarmos aí o block mesh, né, basta então digitar block mesh. É interessante toda a saída que ele plota para a gente ao inicializarmos essa rotina. É interessante que a gente salve isso num arquivo texto, que eu estou chamando aqui de log.blockmesh, né? Porque se ele fica mostrando isso na tela, dependendo aí do tamanho do arquivo, quanto tempo demora, isso acaba dificultando um pouco mais aí, demorando um pouco mais para rodar, né? É interessante jogar essa saída aí no arquivo texto. Bom, aqui foi relativamente rápido. Nós podemos verificar como é que ficou a geometria com o visualizador aí, o paraview, através da instrução aí para form. Aqui apply. E aqui nós temos então o domínio de cálculo, né, com a razão de aspecto que havíamos comentado. No caso lá estava sendo multiplicado por 0,1, então em vez de 10 é 1 metro. Né? A gente pode aqui visualizar em axis grade, visualizar o dimensional para conferir. Né? Então é isso mesmo, é de 0 até 1, de 0 até meio. E aqui na espessura de 0 até 0,1. Normalmente aparece esse VTK Block Colors, né, onde ele acaba pintando de cores diferentes cada patch que a gente tem do domínio. E podemos aqui deixar numa cor única, para não confundir muito a visualização aí da malha, em que aparece quando a gente pede para plotar Surface with Edges, por exemplo. Então aqui, como já era previsto, né, a malha não ficou com uma razão de aspecto um pouco mais retangular. Isso aí ajuda um pouco a economizar malha, mas pode ser, não é aquela malha ideal aí para, por exemplo, perto de parede. Aqui o escoamento não vai ser
muito forte. A gente precisa dar uma olhada ali qual que é o número de Reynolds, eventualmente é em regime laminar, mas é mais um tutorial aqui para mostrar uma capacidade do OpenFOAM, que é de simularmos aqui, representarmos placas de circuito eletrônico, por exemplo, uma placa de memória RAM aqui que esteja sendo submetida a um escoamento da esquerda para a direita, sem necessariamente representarmos aqui fisicamente ela com elementos sólidos. Então existe essa possibilidade de utilizarmos os baffles, que são esses defletores, que vão aparecer aqui entre um elemento, entre um volume e outro. Isso vai ser feito por meio de um dicionário chamado Create Baffle. Bom, a geometria desses baffles já estão lá na pasta Trace Surface dentro de Constant, e a gente já pode imaginar como é que vai ser isso aqui. Dentro de Constant Trace Surface, se a gente adiciona esses dois STLs aqui, eu consigo abri-los aqui para efeito de visualização. Eu vou tirar a malha, só esse aqui, Surface, muito bem, e eu vou deixar uma transparência aqui nesse volume para a gente tentar visualizar. Lá está. Então esses são os dois defletores, que representam componentes eletrônicos, por exemplo. Então eles vão dissipar uma certa potência, e a ideia é que o escoamento que vem da esquerda para a direita aqui faça o resfriamento desses componentes. Então é esse o objeto de estudo desse tutorial. Esse recurso do baffle, então, sem criar aqui elementos sólidos, a gente vai representar a presença e a dissipação de calor desses elementos. É uma forma aí de modelagem mais simplificada, que permite aí uma economia no custo computacional e na resolução do problema. Fica bem mais simples aí. Bom, entendido um pouco melhor o problema, podemos fechar isso daqui e voltar para o arquivo run para darmos sequência aqui nesse script. Então a primeira coisa que foi feita foi a malha. Segunda coisa, é feita uma cópia da pasta original antes da criação dos baffles aqui, porque na pasta 0, que é uma pasta obrigatória, ela não existe ainda, aqui ela ainda não existe. Então vamos fazer uma cópia desta pasta e vamos chamá-la de 0. Aí ela está, pasta 0, e dentro dela nós temos as condições de contorno das diferentes propriedades, assim como algumas informações referentes aí a esses defletores. Nós temos dois tipos de defletores aqui, duas formas diferentes disso ser feito. Dentro do include, nós temos o setup tanto para o 3D quanto para o 1D. Vamos por partes aqui. Lá no 1D nós temos aqui a propriedade do sólido, desse sólido 1D, então nós vamos atribuir um valor de condutividade para aquela primeira placa, por exemplo. E aqui a questão da dissipação de calor. Vamos abrir esses arquivos aí. Isso aí vai ficar mais fácil da gente explorar aqui. D. Baffle Solid Thermal. Aí está, Então, aqui entra peso molecular, transporte, no caso o kappa aqui é a condutividade, propriedades termodinâmicas, o CP, e a densidade, ou ρ. Então, aqui com essas informações,
Bom, a simulação ela não é transiente, né? Então o RHOA aqui não vai fazer tanta diferença, mas esse camarada aqui é importante, né? Então isso vai falar o quão fácil a energia térmica ela vai se propagar ao longo da placa, né? Então isso vai ajudar ou não aí a dissipação de calor ao longo da placa, né? Indo para o segundo arquivo, 1D temperature. Então aqui a gente já define algumas informações adicionais, né? Sempre temos um valor de temperatura de referência inicial, isso é o resultado da temperatura da placa em si, isso vai ser resultado do próprio cálculo. Atribuímos uma espessura para a primeira placa aqui de 5 milímetros e um fluxo de 100 watts por metro quadrado. Tá? A placa, bom, ela tem dois lados, né? Ela vai ter, vamos voltar aqui, opa, não, lembrando que eu tenho que chamar o parafuso lá na pasta de base, né, que é esse camarada aqui. Vamos visualizar esse domínio com as placas. Vou abrir esse aqui que foi um teste, eu já mostro para vocês. Bom, um pouco de transparência aqui. Então, ao adicionarmos, né, essa geometria na malha atual, né, isso vai ser incorporado na malha, dentro da malha, sem representar a espessura da parede, nós teremos dois lados aí. O lado, esse lado está aparecendo, e o lado oposto, o lado de trás, né? Eles precisam conversar, né, para que as leis de conservação sejam respeitadas. Até mesmo para que a imposição dessa dissipação aí de 100 watts metro quadrado faça algum sentido, né? Eu não sei desses 100 watts por metro quadrado quanto vai sair aqui atrás e quanto vai sair pela frente da placa. Isso vai depender aí da resolução do problema, né? A questão é que para cada elemento aqui teremos 100 watts sendo dissipados aí, não necessariamente de maneira igual para frente e para trás, né? Então nós temos a representação das duas faces, que é feito aí no linguajar aí que a gente chama um master e o slave, né? O mestre e o escravo aí, tradução literal. Bom, então a dissipação dos 100 watts ela acontece na face daquele elemento. Para o 3D, nós também não teremos ali a representação da espessura, né, embora ela seja também modelada. Vamos lembrar o caminho aqui. S include 3D Baffle. Aqui nós temos além das propriedades termodinâmicas, aqui a condição de contorno, mais essa questão da extrusão. Então vamos acessar essa pasta e vamos explorar arquivo por arquivo.